nome é Deonir Luiz Kurek, mas as pessoas me conhecem por Dico. É um apelido que eu tenho desde a infância, não sei de onde veio, mas são esses apelidos que a gente ganha. Na minha família todo mundo me chama de Dico. E aí eu comecei a me apresentar como Dico também. Me apresento na sala de aula, em qualquer lugar. E as pessoas me conhecem muito mais por Dico do que por Deonir, né? E até uso já esse nome como um nome de autor, né? Então, aí, essa é uma longa história, né? Porque, olha, eu não, eu não sei se eu sou um escritor, sabe? Quando eu leio autores, quando eu leio textos bons e tal, né? Eu sonho assim, nossa, queria ser um escritor. Mas muita gente já, pelo fato de eu ter escrito alguns livros, livros de poemas, né? As pessoas começam a achar que tu é escritor porque tu escreve poesia, né? Pô, poeta, tu é poeta então, porque tu escreve poesia. E, mas eu acho que sempre que é uma estrada, né? Isso vai, a gente, é um ideal que a gente busca. Quero ser escritor um dia, quero ser reconhecido como escritor. Gostei de lugares onde eu fui chamado já para falar como pelo fato de escrever, pelo fato de gostar de escrever, entende? Daí tu tem esse reconhecimento de que tá sendo considerado um escritor, mas mas é um longo caminho até chegar ao rock and roll, né? E aí eu sempre penso assim que em algum momento eu comecei a gostar de escrever, de ler e de escrever, né? E faz muito tempo isso, que era na escola ainda, que eu me lembro que eu li o Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. É um livro muito bonito esse. Eu tinha uns 13 anos de idade e não era um livro que a professora mandou ler, sabe? Aí eu li aquele livro e comecei a pensar, meu Deus, e me identificar com a personagem, né, o Eugênio e tal. E pensava, a vida da gente podia dar uma história também, né? Porque vocês conhecem o Olhar os Lírios do Campo fala de um cara que não queria ser pobre. Ele estudava medicina, ele acabava mentindo para as pessoas que ele tinha dinheiro, ele escondia a pobreza dele. E a pobreza é uma das coisas mais sérias, eu acho, na vida, sabe? Ah, a gente sofre preconceito por ser pobre, né? No Brasil. E aí eu pensei que a minha história poderia virar um livro, sabe? Imagina, com 13 anos, eu comecei a sonhar com isso, entende? E aí eu me lembro que uma professora na aula de português, literatura, né? Ela propôs uma tarefa lá de escrever uma redação sobre a escola, que era a Escola José Bonifácio. E aí todo mundo escreveu e tal. Na outra semana ela voltou com umas folhas pautadas, assim, rosinhas, e pediu para mim e para mais um outro colega meu, Cassan, passar limpo a redação, naquelas folhas especiais que ela trouxe. Mas a gente só cumpria a ordem, né? Então tá, passamos limpo. E uns dias depois teve uma apresentação, dessas apresentações de festivas na escola, né? Que era aniversário da escola. E aí todos os alunos reunidos no pátio da escola e uma professora lá no microfone disse: eu vou ler aqui um texto, né? Hoje é dia da escola, tá? Aniversário da escola, eu vou ler um texto. E ela começou a ler e eu prestei atenção e disse: pô, esse texto é meu, sabe? Eu não falava assim na época, né? Esse texto é meu. Mas eu reconheci que era minha escrita, né? Era minha redação. Falei pro pessoal assim: olha, é meu esse texto aí, cara. Né? A turma ali toda. Caraca, olha só e tal. E, e aí depois a professora lá que estava lendo disse o meu nome, entende? E aí eu fiquei pensando que aquelas professoras, elas estavam me ajudando nesse sonho, entende? Que elas sabiam.
porque uma vez eu tinha um questionário, assim, de várias perguntas para os alunos, né? Esses questionários social, né? Sociocultural, assim, faz. E uma das perguntas era assim, fale sobre um sonho que você não realizou. Aí eu lembro de ter respondido isso, né? Que eu sonhava em escrever um livro. Só que isso eu ainda não realizei, né? E eu acho que as professoras sabiam dessa minha vontade, desse meu sonho, e elas me ajudavam nisso, entende? Elogiavam minha escrita e tal. E aí depois eu fui fazer auxiliar de redator no segundo grau, sabe? Que era um curso técnico. Então a gente tinha muito português e exercício de escrita, né? De redação. Porque tinha várias disciplinas, né? Teoria da comunicação, todas essas coisas que exigia escrita. E quando eu tinha lá uns 17, 18 anos, eu escrevi um poema para minha mãe e levei para o jornalzinho da cidade, que era Erechim, para publicarem, né? Pedi lá, eles podiam publicar e tal. É aquela coisa, né? Gurizinho, assim, ó, vocês publicam, porque eu via que no jornal tinha as poesias e tal, né? E escrevi esse poema e saiu no jornal. E eu nem sabia que tinha saído. Um dia, no almoço, assim, meu pai falou: ah, a tua poesia foi longe. Eu disse, como assim? Ah, porque o tio Ernesto falou que leu a poesia e foi lá no meu trabalho e me cumprimentou porque eu tinha um filho que escrevia, sabe? É emocionante pensar essas coisas. E aí isso ia me incentivando, entende? Eu não sei, eu não sei o que eu acharia se eu visse essa tal poesia hoje, sabe? Eu acho que eu não ia gostar de dizer, olha só o que eu escrevi. Mas eu lembro que eu escrevi alguma coisa assim, né? Que a mulher é uma guerreira, sabe? Era um poema para minha mãe, né? Pro Dia das Mães. Saiu no Dia das Mães no jornal. Que se ela chorasse, que chorasse de alegria, porque ela era uma guerreira e pá e tal. E aí todo mundo ficava, né, ó, emocionado, né, com essas coisas. Aí eu fui gostando disso, né. Eu lembro que a minha adolescência, assim, os professores diziam, vocês precisam ler jornal, e vocês não vão ler a Zero Hora, vocês têm que ler o Correio do Povo, porque a Zero Hora é muito tendenciosa, não sei o quê. Naquela época, o Correio do Povo, lá no Rio Grande do Sul, ele era standard, sabe, aquele jornal grandão, assim. Como a Folha de São Paulo era até pouco tempo, não sei se não é ainda, acho que é, né? E, e eu comprava esse jornal no fim de semana, no sábado, e, e a galera, minha turma de amigos, assim, eles, nós vamos jogar bola, nós vamos lá na casa do fulano que tem piscina, não sei o que, sabe? E eu, e eu ficava lendo o jornal, ao invés de ir, entende? Porque eu levava a sério essa coisa, acreditava naqueles professores mesmo que diziam, é importante ler, porque só vai saber escrever se tu tiver muita leitura, vocabulário, conhecer a estrutura de texto. E aí eu fui gostando cada vez mais disso. E aí eu comecei a fazer escritas soltas, né, livres assim, e guardava isso tudo. Quando o computador chegou, isso se tornou mais fácil, né, de guardar. Porque antes escrevia nos cadernos, né? Tem vários cadernos, tudo escrito à mão, assim. E, e aí mostrava para algumas pessoas, enviava por e-mail para as pessoas e elas gostavam sempre, sabe? Diziam, podia publicar isso, então. Aí aos poucos eu fui publicando mesmo, fui gostando dessa coisa. A terça-feira é uma coisa muito legal na minha vida, porque é mais ou menos as pessoas que me conhecem, né, como eu estava falando, que me conhecem por Dico, elas também sabem que eu tenho essa coisa com a terça. Muita gente sabe. Que eu comecei um dia bem bobo, assim, né?
que tava dando tudo errado, assim, sabe? As coisas não... Sabe esses dias que tu vai atravessar a rua e o sinal fecha na hora que tu tem que atravessar, sabe? Não dá nada certo, assim. E aquele dia tava tudo meio dando errado, assim. Eu disse, mas também é terça-feira. De brincadeira, assim. E aí depois passou o tempo e eu comecei a observar que na terça-feira era um dia meio ruim para as coisas, né, acontecerem. E comecei a pensar assim, vocês já notaram que ninguém marca coisas para terça-feira? Tipo, vamos jantar terça-feira, né? Vamos sair terça, né? É estranho, né? Todo mundo marca para quinta, sexta, né? Até segunda. Não, segunda, que é o começo da semana, tá? E eu comecei a viajar com essa história de terça-feira, de achar que a terça-feira queria se vingar da humanidade, sabe? Porque ninguém escolhia a terça como um dia especial. E por isso a terça se vingava, não deixando as coisas acontecerem direito, entende? Então não marque nada para terça-feira porque não vai dar certo, sabe? Essas coisas. Mas aí, isso que eu acho que é legal, que é da intuição, né? Porque depois eu fui ler sobre o tempo e por que os dias da semana se chamam assim e tudo mais, né? E tu vai encontrar na mitologia, em muitas culturas, a terça-feira realmente como um dia de bruxaria, sabe? Um dia de oferecer cultos a deuses que são do mal, entende? Coisas assim. Então existe, sim, quer dizer, arquetipicamente, assim, existe uma raiz, existe uma matriz na humanidade toda, né, em relação à terça. Pode ver. E eu comecei a usar isso, né? Tipo, esse livro foi, foi o primeiro livro, assim, construído e editado e foi pra gráfica, sabe? Falei, cara, que nome que eu vou botar? Vou botar numa terça-feira qualquer, que é um livro que fala são crônicas do cotidiano, assim, né? Então, é, poderiam acontecer todas numa terça-feira qualquer, entende? E, e aí depois, o 13 Martes, eu, eu passei 3 meses na Argentina, em Buenos Aires. Estava fazendo um intercâmbio lá do doutorado. Aí, lá que eu escrevi o 13 Martes. E, assim, eu escrevia diariamente, né? Eu escrevia num caderno, lá também estava meio ruim de computador e tal. Como um diário. E era uma escrita que eu estava experimentando um tipo de escrita em função do doutorado, que eu estava fazendo um estudo de autobiografia, assim, no doutorado. E aí compus todo esse texto, aí depois digitei tudo e pensei, que nome que eu vou colocar? E eu queria que isso da terça fosse uma ligação entre as coisas que eu produzisse, sabe? Que eu já tenho essa coisa com a terça, posso usar isso nos títulos dos meus livros, mas eu nem imaginava que eu ia chegar a uma coisa tão massa. Eu achei, né? Porque eu contei, fiquei 3 meses, deu 90 dias, peguei o calendário e contei, nesses 90 dias tinha 13 terças, né? E eu falei, por que não colocar já esse nome então, né? 13 martes, que é como se diz terça-feira em espanhol. E daí continua sendo uma coisa assim que eu pretendo seguir. Eu estou escrevendo uma coisa dessa que está guardada no arquivo do computador, que se chama Um Terço, né? Aí não é terça, mas é um terço, entende? E já na introdução diz, um terço é o marido da terça. Quando eu escrevo, eu imagino um leitor. Eu imagino que algumas pessoas vão gostar daquilo que eu estou escrevendo, sabe? Eu imagino um direcionamento. E esse leitor, às vezes, não existe ainda, né? Ele só está na cabeça da gente. É como se tivesse uma plateia dentro de ti, assim, já, né? Que tu vai pensando, vai escrevendo e essas pessoinhas ali dentro da tua mente já vão dizendo assim, não gostei dessa palavra. Isso tá legal, isso é engraçado, ó. Essa vírgula não ficou boa, sabe? A gente é o próprio leitor no começo, assim. Não sei como explicar isso. Mas
Mas eu sempre, nesse processo criativo que eu estava falando, que, sei lá, né? Processo criativo, os nomes que a gente dá para as coisas, né? Mas eu sempre gostei de escrever carta. Isso é uma coisa que eu acho que é legal de dizer. Porque a escrita, eu acho que tu vai adquirindo um hábito e conhecendo e se aproximando da escrita, escrevendo. Precisa exercitar isso, né? Senão não acontece. No, não me lembro se foi no... Acho que foi no doutorado, que foi a última vez que eu estudei em salas de aula, assim, como aluno, né? Eu dizia que a escrita é uma ideia que saiu da cabeça, né? Porque a ideia... tem uma ideia para escrever. Mas enquanto ela é ideia que está na tua cabeça, não é escrita, né? Eu falo para os alunos de TCC, de mestrado e tudo mais, né? Não pense que tu tem uma ideia para escrever, que a hora que tu sentar para escrever vai sair. Porque a escrita sai pelos dedos da gente, sabe? Então tu tem que tu tem uma determinada postura quando tu senta para escrever. Antigamente escrevia assim, né? Agora a gente já escreve assim. Escreve assim, né? E essa postura é uma postura de corpo todo. Então a escrita, sentar no lugar onde tu escreve, parece que o corpo todo vai dizer assim: você sentou para escrever, então escreva, entende? E aí a ideia sai da cabeça e vira escrita. Porque a escrita só é escrita se estiver escrita, né? É meio óbvio, mas é legal. E como eu gostava sempre de escrever cartas, eu escrevia, depois que o computador chegou e isso ficou muito melhor, né? Escrevia uma carta e mandava para muitas pessoas, né? A mesma carta. E todo mundo respondia, achava aquilo tão legal, né? E respondia desse mesmo jeito. Nossa, ri muito. Ah, que engraçado. Nossa, me emocionei, sabe? Eles mandavam umas respostas assim. E, e aí, essa coisa de escrever cartas, quando tu escreve cartas, tu tem um destinatário, né? Sabe? Tá escrevendo para alguém. E aí, quando tu vai para escrever textos acadêmicos, por exemplo, né, artigos para eventos científicos e tal, eu comecei a usar essa coisa. Me lembro que no mestrado, um capítulo, publiquei um livro, um capítulo de um livro, né, todo o grupo de pesquisa, isso lá em Santa Maria, o GPs, um capítulo para cada integrante do grupo de pesquisa, o GPs, e outros convidados também. E aquilo já, quando saiu o livro, né, já fiquei todo orgulhoso de ter um capítulo de um livro, né, que estava cursando o mestrado ainda. E aí, nesse texto já dá para ver, nesse texto é um texto sobre atuação de professor, sabe, sobre a performance do professor na sala de aula. Naquele texto já dá para ver essa coisa de levar o estilo da carta pro texto acadêmico, entende? E eu acho que é uma saída boa, porque na carta tu imagina sempre um leitor, né? Alguém vai ler isso. Quando tu está trabalhando um texto acadêmico, não se deixar contaminar pela frieza que muitas vezes a universidade é, né? Um negócio gelado e tal, e isento de sentimentos. Parece que a escrita tem que ser purificada de todos os sentimentos, né? Eu acho bobagem. Aí eu comecei a colocar nos meus textos, que são os textos artigos acadêmicos e tal, eles são sempre... Parece literário. Sabe que um professor, quando eu fazia filosofia, um professor que eu também gostava muito dele, pelo jeito dele ser, pelos toques que ele dava de leitura, né? Vocês precisam ler Balzac, vocês precisam ler Goethe, vocês precisam, sabe? E quando eu ia ler, eu dizia, nossa, eu realmente precisava ler isso. E aí, quando ele fazia provas ou coisas parecidas,
Ele comentava as provas, ele comentava que as minhas pareciam mais literatura do que filosofia, sabe? Ele falou assim, é, o Deonir, acho que ele quer ser um escritor, porque o texto dele é mais literatura do que filosofia. Só que ele falou isso fazendo uma crítica, né? E eu fiquei feliz. Fui para casa feliz, porque ele achou que a minha escrita parecia literatura. Eu falei, massa, é isso que eu quero mesmo. E eu tenho. Eu não. Agora, né? Também tô velho já, então já perdi esse medo no sentido de ficar respeitando. Você precisa fazer um texto, já vem no edital dos eventos, né? Você precisa escrever dessa forma. Falar, não, eu, eu tô aí há anos buscando um estilo. Isso que é legal também, nessa coisa de processo de criação, de como que tu cria as coisas, né? A gente tem que só exercitar e quando tu vê, tu tem um estilo, né? Porque a gente não vai ser o outro autor que a gente admira, né? Eu queria ser o Ítalo Calvino, entende? Escrever como ele, sim, né? Ia ser uma benção. Mas eu sei que eu nunca vou escrever como o Ítalo Calvino escreve, porque o Ítalo Calvino escreve como o Ítalo Calvino, né? E o Fernando Pessoa escreve como o Fernando Pessoa, né? Cada artista tem sua marca, seu estilo, né? E assim como o Salvador Dalí nunca fez coisas que o Aleijadinho fez. Ele fez coisas, né? Ah, e aí a gente vai lá lapidando essa coisa que vai se chamar estilo, assim, né? Mas é uma coisa também eu tô buscando, mas eu acho legal. Acho legal quando as pessoas reconhecem isso, né? Quando eu ouço as pessoas dizendo, nossa, teu estilo de escrever é bem legal, e, né? Estão usando essa palavra, né? Não, a gente não entra na discussão o que é estilo, né? Porque isso dá um curso aí de mestrado, podia fazer, né? Estudando só esse conceito, o que é estilo. A arte na universidade é uma coisa que eu caio até em contradição, né? Porque queria tanto que acontecesse mais, que a gente visse mais a arte acontecendo, transitando dentro da universidade, né? E, e a contradição é, por que que eu não faço, então? Né? Por que eu não proponho? Né? A, gen- a gente esbarra nessa coisa de fazer uma crítica e propor. E propor, a gente não propõe muito. Mas não há um direcionamento, eu acho que não há um direcionamento, tá, tudo bem, direcionamento, mas não há um querer, né? Não há um querer da, do modo como a universidade se instituiu, se construiu, hum, e quando ela se pensa na estrutura financeira, né? Esse dinheiro vai ser destinado para transporte, esse dinheiro para energia, esse dinheiro para custear os gastos de salário e tal. Dificilmente nesse momento onde se planeja, né, a universidade, eu acho que dificilmente alguém diga assim, ei, vamos destinar esse dinheiro para a arte, né? Ter essa preocupação, né? E, não, vocês viram há pouco, né? Aliás, no meio das... Tem o primeiramente e finalmente, né? Eu vou falar entre mentes, fora tema. Porque o que aconteceu? Ah, ele assume e quer desfazer o Ministério da Cultura, né? Esse tipo de pensamento tem no Brasil nas pessoas que estão no gerenciamento, né? No gerenciamento das finanças. E não se destina, não se pensa que, ó, vamos destinar esse dinheiro para as artes.
em todos os lugares públicos, vamos destinar, né, na universidade, principalmente deveria ter. Fomentar. Então, eu reclamo muito, vejo pouca arte transitando. Acho que isso seria muito importante no sentido de quebrar esse gelo que muitas vezes a gente sente na universidade, né? Relações frias, textos frios, pessoas frias, né? Porque não praticamos isso que é uma sensibilidade que a arte produz nas pessoas, né? E isso em todas as dimensões, né? Na literatura, né? Na pintura, escultura, no teatro, por que não tem? Por que não tem? É centro, no caso da Unioeste que eu trabalho, é Centro de Educação, Comunicação e Artes. E onde está? Né? É um nome, onde está a arte? E aí, eu acho, por exemplo, como eu estava falando, que o exercício de uma escrita mais leve, né? Mais uma vez o Ítalo Calvino, né? Aqueles 6 propostas para o próximo milênio que ele escreveu antes de a gente entrar nesse milênio, tem lá leveza, né? Velocidade, né? Tá ali o livro, não me lembro de todos. Isso aqui. Ele fez 6 propostas e escreveu 5 textos, né? E acabou morrendo antes de escrever a 6ª. Isso é só um parênteses para dizer, tu vai buscando na arte, né? Um contato com a literatura, te faz olhar de uma forma mais sensível para os trabalhos acadêmicos, né? Para o texto acadêmico. Uma relação com o teatro pode te levar a ter uma postura muito diferente em sala de aula. A arte te dá meios, né? Te dá formas de tu adquirir postura e sensibilizar os outros com essas coisas que se aprende na arte, né? O contato com obras de arte da pintura vai fazer com que tu tenha uma sensibilidade diferente no olhar o mundo real, né? Quer dizer, sem querer fazer essa distinção. Mas eu acho que é muito importante que a gente tenha, né? E para me desculpar, quero dizer assim, parece que eu cansei um pouco, sabe? Porque eu me lembro de ser muito mais ativo no passado, de ser proponente, sabe? De dizer, vamos fazer esse projeto aqui, vamos fazer oficinas. Eu lembro que eu trabalhava num projeto de oficinas de teatro e era no curso de enfermagem. Os alunos da enfermagem faziam as oficinas comigo e tal, e depois elas iam trabalhar no hospital com as crianças, né? Caracterizadas de palhaço e tudo mais, né? E eu fazia e adorava fazer, mas não sei. Eu não sei o que acontece. Talvez aconteça isso mesmo, isso seja da instituição. As pessoas vão fazendo, não sentem aquele retorno, sabe? Não se sentem incentivadas e vão desistindo, né? A gente vai desistindo. Não vivenciam, né? A gente para de se importar, né? Não dá. E é uma coisa muito ruim, né? Se acomodar nisso. Eu já tinha dito, né, que essa primeira coisa foi de influência de outros, né? Foi o Érico Veríssimo lá com o Olhar e os Lírios do Campo. E depois eu comecei a ficar meio que orgulhoso de ler livros grossos, assim, sabe? Livros pesados. Aí, mais tarde, eu li o Cervantes, o Dom Quixote. É muito legal esse livro. E a edição que eu li era tão bonita, assim, e realmente é um livro de 700 páginas. Então, quando chega no final, assim, nossa, tu leu isso, né? E a história é maravilhosa, né? A gente conhece o Dom Quixote pela história dos moinhos de vento, né? Dele enfrentando os moinhos.
mas tem tanta aventura naquele livro, né? São muitas, né, aventuras por que ele passa. E eu comecei a achar muito bom isso, entende? De ler esses caras grandes, mestres. E tanto que eu comecei, teve uma época que eu era meio arrogantão, assim, sabe? Porque as pessoas vinham me falar, eu tô lendo um livro do Paulo Coelho, que é muito bom, não sei o quê. E, e eu não conseguia ler o Paulo Coelho, sabe? E eu dizendo, cara, não dá para ler esse negócio, porque o Balzac era muito mais fascinante, entende? Textos assim que eu tinha contato e eu era jovem ainda, né, sabe? Aí eu comecei a achar que era muito importante isso, sabe, de conhecer esses livros. Nossa, tem tanto livro que são esses chamados clássicos, né? E que a gente não lê e depois que lê, pensa, nossa, como que eu nunca tinha lido antes, né, esse livro? Tipo, o Retrato de Dorian Gray, né? Não sei, agora me fogem os nomes, mas são tantos, né, livros assim que são considerados clássicos e não é à toa, porque eles são grandes obras mesmo, são muito bons. E eu acho que isso é uma coisa que devia ser mais incentivada também, né? Porque essa dureza que existe na universidade que a gente reclama se dá por isso também. Tem muito texto técnico, por exemplo, na área da educação, muito texto, claro que estão contando história, estão falando de políticas e tal, mas são textos ruins de ler, né? Por que o texto que fala de política, que fala de história, que fala de desigualdade social, ele pode também ser um texto que te cative, né? O cara que escreve, ele pode pensar, do outro lado vai ter alguém para ler, porque senão não faz sentido escrever também, né? Então, essa necessidade, muita gente acha que não precisa disso. Tem muita gente que acha que não precisa cativar o outro, cativar o leitor. Mas então, para que eu vou escrever se não é para que outras pessoas leiam e gostem de ler e se interessem por aquilo que está escrito? O que era para finalizar? Que eu queria falar era dessas coisas assim, porque parece que tem um caminho, sabe? Tu vai gostando de coisas, gostando de escrever, num caminho que se dá meio aleatoriamente, né? Mas, sabe, tem essa lembrança que dá para fazer um trajeto, assim. Olhar os lírios do campo, depois, Dom Quixote, sabe? Depois, filosofias, depois, sabe? Dá para traçar um caminho. E é legal pensar que existe essa coisa e experimentando, né? Acho muito legal ler livros malucos, assim, também, né? De escritores que não contam história. Mais ou menos um tipo de jeito que eu descobri que podia ser uma técnica de escrita, né? Não se preocupar em contar uma história de começo, meio e fim. Contar fragmentos. A cada dia eu escrevia um pouco, por exemplo, nesses 13 martes. E não abria um novo parágrafo nem nada. Ia escrevendo na sequência. O livro é só alguém falando o tempo todo sobre várias coisas e pouco de cada coisa, sabe? E o leitor é que junta tudo, sabe? Porque está tudo ali no texto e o leitor vai lendo e dizendo, é um cara que está falando sobre tudo que ele vive, né? E é uma técnica bem legal de exercitar isso. E a gente, quando começa a fazer isso, pensa que está inventando alguma coisa, né? Depois tu vai descobrir outros autores que já faziam isso, né? O Beckett já fazia e o Kerouac, né? E fica bonito. No final, o produto fica bonito. Com um certo cuidado que a gente emprega ali no fazer, né? Agora eu estou trabalhando, isso me dá muito prazer, assim, muito orgulho, que estou fazendo um livro infantil. Difícil classificar assim, né? Mas é A Menina de Cabelos Vermelhos. E eu estou fazendo com a minha filha. Minha filha está ilustrando, Tereza Kurek. O nome dela é Maria Tereza, mas ela gosta de que se chamem ela de Tereza. Aí tá nos finalmente, assim, já tem a ficha catalográfica e tudo, ela só está finalizando, né, e vai para
e vai para a gráfica. Uma história de uma menina que tem cabelos vermelhos e tem pessoas, né, que não gostam da menina que tem cabelos vermelhos. Aí é uma história assim meio que essa coisa de inclusão, sabe, de respeito às diferenças. Acho que vai ser legal para criançada ler, para os adultos lerem, né? Porque eu acho bonita a história, eu sou suspeito para falar, né? Mas imagina uma menina de cabelos vermelhos e que tem esse problema, porque as pessoas olham para ela assim, e esse cabelo vermelho aí, né? Mas ela gosta de cabelo vermelho, então ela usa cabelo vermelho. E vai ser legal. A ilustração é muito bonita da minha filha.